Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, nosso primeiro vídeo do ano, tá? Que a gente comece aí com o pé direito, se for com o pé esquerdo, que seja o do Fábio Santos batendo pênalti. Aí tá bacana pra gente também, tá? Que seja um ano aí de muitas conquistas para o Corinthians, um ano que a gente espera uma evolução da nossa equipe. E é isso, pra quem não viu o vídeo de sábado, deixo aqui o meu feliz ano novo a todos, tá? Seja um ano aí de muita prosperidade pra gente. Vamos pra cima, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Hoje se inicia a Copa São Paulo, ou a Copinha, né? Para quem já é mais íntimo aí da competição. Primeiro jogo aí, Penapolense e Capivariano, 12h45, então daqui a pouco já tem aí o pontapé inicial dessa competição. O Corinthians entra em campo amanhã, 9h45 da noite, contra a equipe do Zumbi, tá? A nossa sede fica em Araraquara, então todos os jogos aí devem ser na Fonte Luminosa. O Corinthians é o maior campeão dessa competição. O atual campeão é o Palmeiras, tá? Que venceu pela primeira vez aí no ano passado, bateu o Santos na final, uma goleada, né? Em cima do Santos. O Corinthians tem 10 títulos, o Inter tem 5, o Flu tem 5, o São Paulo 4, o Flamengo 4, e aí vem o restante da lista, tá? Tomara, tá, que a nossa equipe consiga aí mais uma conquista, o 11º título, né? A gente tem aí uma expectativa sempre positiva, mas obviamente que o foco é conseguir observar aí alguns talentos para a equipe do Corinthians. Pelo que eu conheço, tá? Pelo que eu conheço aí do Jaça, de alguns diretores responsáveis pela base do Corinthians, não vão nem olhar esses jogos. Não vão nem olhar esses jogos. Vai esperar jogador de empresário, chegar para eles, aí resolve. Qual que seria o correto? Os analistas de desempenho, o pessoal que é responsável pela base do Corinthians, que não esteja cuidando do time que vai disputar a competição, tem que estar observando os principais jogos, tá? Porque como é muito jogo, fica até difícil de assistir tudo, mas tem que estar de olho. Ver um lateral esquerdo, ver um centroavante, ver um meia, que eu garanto pra vocês que tem. Garanto. Mas tem que garimpar, tem que buscar, tem que observar. Quero saber a opinião de vocês e a expectativa pro início das competições de 2023. E até um complemento disso, né? Eu trago a agenda do Corinthians aí pro mês de janeiro. Temos aí esses 3 jogos da chave da Copinha, né? Esperamos aí que o Corinthians avance até a final no dia 25, tá? Então tem uma sequência grande aí. O último jogo marcado é dia 9 contra a Ferroviária, mas aí já temos a sequência do mata-mata, rapaziada. A equipe principal faz a estreia no Campeonato Paulista contra o Bragantino dia 15, depois pega o Água Santa em casa dia 18, dia 21 pega a Inter de Limeira fora de casa, depois dia 24 enfrenta o Guarani em casa e no dia 29 o clássico contra o São Paulo lá no Morumbi. Esses são aí os primeiros compromissos do Corinthians no ano de 2023. E aí, seguindo essa preparação, a diretoria contratou a reforma do gramado da Neoquímica Arena. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, da temporada de 2020 para 2021, não teve essa pausa, que a gente teve a parada na pandemia. Volta quando? Quando vai voltar? Quando vai? Voltou, tá? Voltou no segundo semestre, mas aí já teve uma sequência de jogos direto para encerrar a temporada de 2020. Encerrou. Só que aí já iniciou 2021, a temporada atrasada. Correu. De 2021 para 2022, foram, sei lá, 2 semanas que eles pararam, que teve uma pausa. Já iniciou a temporada 2022. Por quê? Porque teria a Copa do Mundo no final do ano. Então tinha que acelerar o calendário. Só agora que a gente teve esse respiro no calendário, com a Copa do Mundo, com a pré-temporada. E nisso o Corinthians aproveitou, tá, para fazer essa reforma aí do gramado da Neoquímica Arena. A nova grama já foi plantada,
tá? Tá num tratamento aí, eu não entendo muito bem, mas eles fizeram uma cobertura ali no gramado para a finalização, tá? Para a finalização, e aí depois é só fazer a pintura das faixas, voltar com as traves, bandeirinhas e tudo mais. Mas Corinthians faz a estreia no Paulistão dia 15, mas só entra em campo na Neoquímica Arena no dia 18, tá? Então temos aí, hoje é dia 2, 16 dias até a estreia na Neoquímica Arena. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o senhor Fernando Lázaro, tá? Nosso treinador aí, era analista de desempenho, já foi alguns jogos aí como técnico interino e agora é o treinador oficial da equipe do Corinthians. Ontem saiu lá no portal Meu Timão o que eles conversaram com alguns atletas, tá? E até alguns empresários, pessoal aí em torno desses atletas, sobre a mudança de ambiente dentro do CT. Como que ficou aí a recepção dos atletas para o Fernando Lázaro, como que tá a situação no dia a dia, o ambiente, tá? Qual que é a principal diferença aí do Fernando Lázaro para o Vitor Pereira? E aí eles trouxeram alguns pontos. O primeiro ponto é menos gritaria, tá? Eles falaram aí que os portugueses gritavam muito, tá? Talvez para incentivar, não necessariamente num tom de cobrança. A maioria das vezes para incentivar, para dar ritmo, tá? Para dar intensidade nos treinos. E aí falou que o pessoal do Fernando Lázaro é um pouco mais calmo, tá? Conversa mais com os jogadores. Segunda parte, olho no olho, tá? Falou que o Fernando Lázaro chama os jogadores para conversas individuais, tá? E que o Vitor Pereira preferia falar com o grupo todo. O que ele tinha para falar, ele falava para todo mundo, tá? Não tinha isso de, fulano, vai lá na minha sala pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. Não, o Fernando Lázaro chama os jogadores, mostra o vídeo, jogador por jogador, que ele queira conversar no caso. O Vitor Pereira tinha que falar com fulano, falava na frente de todo mundo e já resolvia ali. É questão de perfil de treinador, tá? É questão de perfil de treinador. Já vimos treinadores com conversas individuais que deram certo e treinadores aí com conversas coletivas que deram certo, tá? Nesse caso, não tem certo ou errado, tá? Na minha opinião. Depois, o tipo de treino, tá? Falou que mudou bastante aí a metodologia e aí que a gente já esperava, que muda realmente, tá? Pode ser um treinador que era auxiliar do outro, na hora que ele entrar, ele vai fazer algumas mudanças. E por fim, maior diálogo com a diretoria. Falou que o Fernando Lázaro é mais aberto ao diálogo com o Alessandro, com o Roberto de Andrade e com o próprio Duílio, tá? E que com o Vitor Pereira não era assim. Vitor Pereira tomava a decisão e depois ele comunicava o Duílio. O Fernando não. Ele vai, conversa com o Duílio, conversa com o Alessandro, com o Roberto, apresenta alguns pontos e aí eles chegam numa decisão. Eu, obviamente, que a gente fica com esse sentimento de traição do Vitor Pereira. Só que não dá pra eu chegar aqui, tá? Não dá pra eu chegar aqui e falar, agora o Fernando Lázaro tá certo, olha o que o Vitor Pereira fazia e tal. Sobre gritaria, é método de trabalho do treinador. É método. Sobre essa conversa individual coletiva, a gente já colocou também. Tipo de treino, vai mudar de treinador para treinador. Agora, maior diálogo com a diretoria, tem muito torcedor aqui que é contra. Não adianta a gente chegar aqui agora, não, olha o que o Vitor Pereira fazia e todo mundo deixava. Ué, mas se fosse qualquer outro treinador que a gente estivesse falando aqui, não, tá dando ouvido pro Alessandro, pro Roberto de Andrade e pro Duílio, estaria todo mundo criticando. Que treinador é esse? Vai ouvir o Roberto de Andrade? Vai ouvir o Alessandro? Então assim, nesse ponto, o Vitor Pereira estava certo, tá? Agora, sobre o tipo de treino, sobre a forma com que conversa, e gritaria ou não nesse alvoroço, aí é metodologia de treinador, tá? Aí são os atletas ali no dia a dia que vão entender qual que é a melhor forma. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o volante Thiaguinho se despediu, tá, da equipe do Corinthians.
ele chegou aí em 2018, né? Chegou em 2018, uma contratação aí em abril, tá? De 2018, então já chegou no meio do ano. Ele estava no Nacional da Barra Funda. Na época, o treinador do Corinthians, que era o Jair Ventura, chegou a colocar de titular, tá? Ele foi titular aí em alguns jogos. Corinthians, de 2018 para 2019, pagou 2 milhões de reais para comprar 100% dos direitos econômicos aí do Thiaguinho. E agora, 4 anos depois, ele sai de graça. Acabou o contrato dele, tá? Depois do Jair Ventura, tivemos o Carille, que foi campeão de tudo aí pelo Corinthians. O Thiaguinho chegou a ser campeão também paulista, né, em 2019, que era o ano seguinte aí da sua contratação, porque ele jogou acho que 2 vezes. Foi emprestado pro Oeste, pro Santo André, pro Botafogo de Ribeirão Preto. Não teve sequência positiva em nenhum desses times, tá? E aí agora está de saída do Corinthians, cara. A gente não conseguiu nem vender o atleta Thiaguinho. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Felipe Coutinho. Ontem tivemos uma entrevista aí do Douglas Luiz, que é companheiro do Coutinho lá no Aston Villa, tá? Também brasileiro, volante que estava cotado para ir para a Copa do Mundo, ficou aquela dúvida e tudo mais, acabou não sendo convocado. O Douglas Luiz também surgiu da categoria de base do Vasco da Gama, tá? Foi aí pro futebol europeu e tudo mais, e aí ele comentou sobre o Coutinho. Ele está muito feliz, a gente sempre conversa, sempre brinca sobre voltar junto para o Vasco. Espero que isso aconteça um dia para a gente jogar junto por lá. Ele está feliz aqui, nosso foco é aqui. Ele tem 30 anos agora e pode jogar em alto nível até os 35 e ele não tem pressa de voltar ao Brasil agora. Os rumores acontecem ainda mais com a janela aberta. Tem a prioridade do clube, que acha que por ele não estar jogando aqui, pode querer sair. Mas, se ele está feliz aqui, fiz o gol e fui dar um abraço nele. Sempre procuro elogiar ele e estar do lado. Bom, primeiro ponto é a grande parceria que existe entre o Douglas Luiz e o Felipe Coutinho. Tá? Nesse ponto aí acho que é bem positivo. Tem a questão do Douglas Luiz fazer uma média com a torcida do Vasco. Os dois foram revelados lá. Aí existe esse papo, a gente brinca de voltar pro Vasco juntos, né, para jogar lá novamente e tudo mais. Só que não disse nada. Ele tá feliz, pode jogar em alto nível até os 35 anos. Tem o lado do clube que por ele não estar jogando aqui, pode querer que ele saia. Então já citou o lado do Aston Villa também. Mas ele tá feliz. Eu fiz o gol e fui comemorar com ele. Sempre procuro elogiar o atleta. Então eu vejo mais uma vontade do Douglas Luiz de recuperar o Coutinho, de trazer um Coutinho, do que uma informação. Ele fica ou ele sai, tá? Mas quero saber a opinião da fiel torcida. Para quem tá mais otimista, vê com bons olhos, tá? Esse comentário do Douglas Luiz. Para quem está mais pessimista, já acha que acabou, que não existe mais negociação. Eu sigo aguardando, tá? Algum movimento mais concreto. Nesse momento ainda é muito rumor, muito Kia tendo o desejo de trazer o Coutinho para o Brasil, o desejo aí da nossa diretoria, mas negociação concreta ainda é muito pouco. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!